O que é marco temporal? Parente, isso é uma máquina de moer história. Eles mudam completamente a trajetória de luta dos povos indígenas. É como se quem tivesse chegado nas caravelas fosse nós, indígenas, colocando o colonizador como dono da terra e o indígena como invasor. Vê se pode uma coisa dessa. Eles querem que todos acreditam que só tem direito à terra as comunidades indígenas que estavam dentro do seu território no dia 5 de outubro de 1988. Essa é a data de quando aprovaram a Constituição na nossa lei maior. Vê se tem cabimento uma coisa dessa. Querem apagar séculos de violência. Muitos de nós fomos expulsos dos nossos territórios e outros povos foram totalmente exterminados. A luta do movimento indígena pelos seus territórios tradicionais é um direito. E os povos que foram expulsos podem sim exigir a demarcação dos seus territórios. Vivemos sob a lei do não indígena, mas todos vivem sob nossas terras. Parente, para vocês terem ideia, esse tal de marco temporal iniciou em 2017, no governo Temer, que a mando dos ruralistas impôs que todo o processo de demarcação iria passar por esse tal de marco temporal. Então o STF pegou o caso do povo Xoclen para decidir se o marco temporal vai valer para todos os processos de demarcação, incluindo as terras que já foram homologadas. Ah, Tucumã, o que isso tem a ver comigo? Parentes, esse julgamento vai ser decisivo para o futuro dos povos indígenas do Brasil e também vai ser decisivo para o enfrentamento à crise climática. Afinal, são os povos e territórios indígenas que têm ajudado a conter as mudanças climáticas em todo o mundo. O futuro indígena e da humanidade depende desse julgamento, que começou em 2021 há 2 anos e volta agora, dia 7 de junho, para a pauta do STF. Essa luta é longa e vamos continuar resistindo em Brasília, nos territórios, nas cidades, nas redes e nas ruas. Democracia é demarcação já. Enfrentamento às crises climáticas é demarcação já. E vamos todos dizer não ao marco temporal. Olá, meus amigos e minhas amigas, vocês ouvintes que nos ouvem pela Rádio Nova Aliança, 103.3 FM, 710 AM. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa de Justiça e Paz. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho e hoje eu estou com Luiz Ventura, que é secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, e vamos falar sobre o marco temporal. O objeto desse nosso programa de hoje é justamente a aprovação do projeto de lei na Câmara dos Deputados, projeto de lei 490 de 2007, que foi votado na última terça-feira e interfere diretamente nos critérios para a demarcação de terras indígenas, praticamente inviabilizando a demarcação das terras indígenas, especialmente quando a gente considera que poderiam ser demarcadas apenas as terras ocupadas quando da promulgação da Constituição Federal de 1988, ou seja, onde os indígenas estavam alocados em 5 de outubro de 1988. E esse é o tema, então, do nosso programa de hoje, o nosso programa de Justiça e Paz. Você que nos ouve pela Rádio Nova Aliança, 103.3 FM, 710 AM, o nosso programa vai ao ar aos domingos, às 20 horas. E você que nos acompanha pelas redes sociais do YouTube, do Facebook, no @CJP Brasília, o nosso programa vai ao ar aos sábados, às 11 horas da manhã. Sejam todos muito bem-vindos. Luiz, seja bem-vindo. Você já é um habitué praticamente do nosso programa. Sempre a gente comentando questões indígenas importantes, né? No nosso último encontro, nós falamos sobre o relatório da violência contra os indígenas, que foi lançado. Então, a gente sabe que toda essa discussão do marco temporal, ela também está envolta em muita violência contra as populações indígenas. As populações indígenas continuam sofrendo violências de todos os tipos. Há 523 anos, a gente pode dizer, né? Desde que o Brasil foi encontrado, né? Foi ocupado pelos portugueses. Luiz, seja bem-vindo. É uma pena que no nosso programa a gente não consiga tratar tanto de uma agenda positiva para os indígenas, né? Olá, Ana Paula, sempre uma satisfação muito grande estar aqui com vocês e sempre uma alegria assim, poder conversar sobre as questões relevantes para os povos indígenas, né? Mesmo que nem sempre sejam as que a gente gostaria de contar, mas também isso é importante para conseguir sensibilizar a todas e a todos que nos estão ouvindo da gravidade do momento e que isso nos ajude a sensibilizar para continuarmos firmes na luta pelos direitos humanos no país. Eu queria falar, Luiz, que assim, eu particularmente eu me senti muito entristecida com esse processo da votação do marco temporal, né?
Primeiro porque eu acho que é uma traição à história do Brasil. O Brasil já foi tão, assim, injusto, né? Nós, como país, nesse processo de perseguição aos indígenas, nós já fizemos tantas escolhas erradas, acho que a gente pode falar desse jeito. E agora, conhecendo essas escolhas erradas do passado, nós tínhamos uma oportunidade de fazer o Brasil dar certo, né? De considerar os povos originários e de trazer uma nova luz sobre esse processo de reconhecimento das terras indígenas. E, em lugar disso, a gente está escolhendo manter uma tradição de esmagamento dos indígenas, de realmente de tentativa de genocídio, de apagamento dos indígenas. Então, eu queria, primeiro, você tem uma ampla experiência com essa questão indígena, se você pudesse comentar um pouco para os nossos ouvintes, de uma maneira simples, o que é o marco temporal. Então, o marco temporal é uma interpretação absolutamente inconstitucional que ganhou peso nos últimos 8, 10 anos, né, dentro da elite política e econômica do país, particularmente os setores mais próximos do agronegócio e dos setores ruralistas. E o que interpreta, o que eles defendem quando falam de marco temporal? Eles defendem, como você bem já pontuou, né, que o direito dos povos indígenas a seus territórios somente deveriam ser reconhecidos caso a comunidade indígena pudesse demonstrar que ela se encontrava dentro desse território na data da promulgação da Constituição Federal, que foi o 5 de outubro de 1988. A comunidade, portanto, seria obrigada a demonstrar que ela estava aí nesse território nesse dia, ou que estava de alguma forma litigando, disputando esse território naquela data, seja uma disputa física de tentativa de retomada da posse ou uma disputa judicial, estava litigando no Poder Judiciário. Essa interpretação do marco temporal, primeiro que é absolutamente inconstitucional, a Constituição Federal não diz nada disso, a Constituição Federal fala todo o contrário. A Constituição diz que o direito dos povos indígenas a seus territórios é um direito originário. Quando a gente fala o que é um direito originário, um direito originário é que tem sua origem antes da formação do próprio Estado brasileiro. Então, o Estado chega a esse consenso constitucional com a sociedade, reconhecendo que existem direitos prévios à própria formação do Estado, e esses direitos são daqueles que estavam antes do Brasil ser o Brasil que hoje conhecemos. Portanto, é absolutamente inconstitucional, escancaradamente inconstitucional. Não existe marco temporal. Em momento algum, os constituintes imaginaram ou cogitaram a possibilidade de que esse dia fosse o dia D, né? O dia de que, a partir de agora, e somente quem estiver no território. Mas, por outro lado, além de ser inconstitucional, Ana Paula, é uma tese, e a gente tem que enfatizar muito isso, que é muito cruel, é imoral, é absolutamente imoral. Por quê? Porque quem defende o marco temporal está desconsiderando todo o processo de expulsão forçada, de despejo, de esbulho dos territórios indígenas antes de 1988. Está desconsiderando que antes de 1988, as comunidades que não estavam em seus territórios é porque tinham sido violentamente arrancadas dos territórios. E estavam, nesse momento, ou tomando posse de algum outro lugar, ou estavam nos núcleos urbanos, ou estavam, como muitas comunidades continuam estando ainda hoje, vivendo nas margens das estradas, em acampamentos improvisados, tudo mais. Portanto, desconsiderando isso, anistia toda uma história de violência contra os povos indígenas. E nesse sentido que você falava, é uma absoluta traição ao povo brasileiro, uma traição à Constituição Federal, evidentemente uma traição aos povos indígenas. E, por outro lado, também desconsideram que, na data de 5 de outubro de 88, os povos indígenas estariam impedidos de estar litigando na justiça a posse de um território. Por quê? Porque até então existia o que se chamava a tutela. Eles não podiam ir para a justiça em nome próprio. Era a FUNAI quem tutelava. Portanto, é um entendimento, um marco temporal, que é absolutamente inconstitucional de um lado, mas, sobretudo, imoral. O certo é que, se porventura viesse a ser aprovado, não digo no Congresso Nacional, mas também no Supremo, coisa que a gente não espera, isso significaria um decreto de morte contra os povos indígenas neste momento, significaria a inviabilização absoluta
da demarcação dos territórios, significaria a continuidade das ameaças, da violência, e significaria o maior avanço dessas fronteiras do capital, que a gente já sabe o que significa isso, em termos de maior exploração de bens naturais e de um modelo que é absolutamente insustentável para todos. E com isso, concluindo, digo, o marco temporal é criminoso contra os povos indígenas, mas é absolutamente danoso para todos nós, para todas e todos que nos estão ouvindo, independentemente de onde residam, serão afetados pelo marco temporal, porque é absolutamente já demonstrado que a demarcação dos territórios indígenas é absolutamente fundamental para a preservação de um ambiente do qual todos nós somos dependentes. A gente já teve dados do MapBioma, né, que é um projeto que faz o mapeamento com imagem de satélites e visitas em loco de que as terras indígenas sofrem um desmatamento muito menor ao longo do tempo do que as propriedades privadas. A gente está falando aí ao longo dos últimos 30 anos, as propriedades privadas, né, no Brasil sofreram um desmatamento de 20% do seu território, enquanto as terras indígenas apenas 1,2% do território foi desmatado. Ou seja, proporcionalmente, a gente está falando aí de milhares de hectares que estão sendo protegidos pelos povos indígenas, que atuam de fato como os guardiões da natureza, sabendo que a maior parte das terras indígenas já demarcadas são terras na Amazônia. Então, a gente está falando da proteção de um bioma, uma floresta amazônica, um bioma hiperdiverso, que é importante para o planeta inteiro, especialmente para o Brasil, para o regime de chuvas, para estabelecimento das áreas úmidas e áreas secas, dos períodos de seca e dos períodos de chuvas no Brasil. O que me surpreendeu muito, Luiz, nesse processo de votação do PL 490 de 2007, né, o PL do marco temporal, foi assim, que primeiro alguns partidos que se dizem da base aliada do governo votaram a favor do texto do marco temporal, né? E quando a gente fala a favor do texto do marco temporal, a gente não está falando só da questão das demarcações das terras indígenas, sabendo que as demarcações são fundamentais para que os indígenas ocupem o território de fato e possam ter os seus meios de vida assegurados. A gente sabe que para os povos indígenas, o território significa justamente a possibilidade de existência das comunidades. É um pouco diferente a relação da comunidade indígena com o seu território, né? Ela depende do território para absolutamente todos os processos de vida dessas pessoas e da comunidade. Então, quando você se nega o direito à demarcação, você está negando também o direito à existência. Então, é algo muito intrínseco. Mas, além disso, o texto ele fala em autorização de garimpo, por exemplo, em terras indígenas, e entrada de terceiros não relacionados às terras indígenas, que vão estar autorizados para que entrem nas terras indígenas. Então, a gente sabe que muitos processos de violência contra os indígenas acontecem nessas questões de garimpos ilegais, porque a gente tem relatos de estupro contra as mulheres indígenas, de violência contra crianças e adolescentes. Então, a gente sabe que essas ocupações dentro das terras indígenas por outras pessoas, sejam por garimpeiros, sejam por outros terceiros, que elas acabam trazendo sempre violência, né? Especialmente contra mulheres e crianças, mas contra a comunidade como um todo. Então, esse é um aspecto muito preocupante da questão do marco temporal e do PL, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essas ameaças, né? Que não é só uma ameaça à vida material e física, mas é uma ameaça também à cultura dos povos indígenas. É uma ameaça à vida como um todo dos povos indígenas, é uma ameaça à continuidade dos povos indígenas. Como você bem destacou, Ana Paula, o PL 490 acabou acumulando, né, todas as maiores ameaças que havia contra os povos indígenas em diversas outras iniciativas legislativas dentro do Congresso Nacional. É importante considerar, fazendo um pouquinho de história, o projeto de lei 490, ele vem do ano 2007, estamos falando de 16 anos atrás. 16 anos atrás, ninguém falava do marco temporal. Então, ele foi, durante esses 16 anos, ele foi acumulando, foi incorporando a tese do marco temporal, foi incorporando a tese do usufruto
dos territórios indígenas por parte de terceiros, foi incorporando a tese de permitir, de possibilitar o contato com povos indígenas em isolamento voluntário, ou seja, foi incorporando todas as maiores ameaças, colocadas todas dentro de um único projeto de lei, que é o PL 490. Ele acaba sendo, enfim, essa gaveta onde entrou tudo o que significa hoje morte para os povos indígenas. Por que o PL 490 ele toma uma maior dimensão e força nos últimos anos? Ele ganha um maior peso dentro do Congresso Nacional a partir de 2020 e 2021. Por quê? Primeiro, porque nós estávamos num momento, né, com um governo que encampava tudo isso, né, e que tinha como projeto político do governo do Poder Executivo tudo isso, né, e aí estava perfeitamente alinhado com o Congresso Nacional. Então, num momento em que o país vivia o maior ataque sistemático contra os direitos dos povos indígenas, o PL 490 ganha força dentro do Congresso, e também a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal entra em cena e determina o caráter de repercussão geral de um recurso extraordinário que tinha a ver com o povo Xoclé de Santa Catarina, e a partir daí vem tudo que a gente conhece como julgamento do marco temporal que está no Supremo Tribunal Federal. Portanto, em 2021, a partir de 2021, como uma reação do Congresso a possibilidade de que o Supremo Tribunal Federal finalmente estabeleça que o marco temporal é inconstitucional, aí a arma deles foi utilizar a ameaça pela via legislativa. E aí o PL 490, de fato, passa pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados em junho de 2021, e ele agora volta com maior força. Por quê? Porque o Supremo está retomando, a partir do dia 7 de junho, o julgamento. Mas, se a gente analisar esse PL 490, como você muito bem colocou, estão todas as grandes ameaças: paralisação de demarcações, incentivo à invasão dos territórios indígenas, incentivo a atividades predatórias dentro dos territórios indígenas por parte de terceiros, o qual também é inconstitucional, porque a Constituição determina que o usufruto é exclusivo dos povos indígenas, e isso não pode ser delegado em nenhuma outra pessoa. Portanto, reuniu tudo. E, de fato, se o PL 490, o fato de que o PL 490 já tenha sido aprovado na Câmara dos Deputados, porque isto é gravíssimo dizer, a Câmara dos Deputados já aprovou o PL 490 semana passada, ou esta semana. Dizer isso significa que nós temos hoje, pelo menos uma parte do Congresso Nacional, que é a Câmara dos Deputados, absolutamente comprometida com um projeto de genocídio, com um projeto de morte, com um projeto de devastação, e isso defendido por uma ampla maioria dos parlamentares que estão aí, dos deputados que estão aí. Então, é realmente uma situação extremamente grave, e é necessário que toda a sociedade, os diversos segmentos sociais, entendam a gravidade do momento e possamos ter uma reação à altura, né? Ainda confiantes em que o marco temporal vai ser declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Eu acho importante também falar que o Ministério Público se manifestou essa semana passada, no dia 26 de maio, colocando claramente a inconstitucionalidade do projeto do PL, né, 490 de 2007. Eu vou ler um trechinho da nota que o Ministério Público Federal publicou, fala o seguinte, ó: a Constituição garante aos povos indígenas direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Aí vou dar um grifo nosso aqui, ó: sendo a tradicionalidade um elemento cultural da forma de ocupação do território e não um elemento temporal. Ou seja, você não tem que ter uma data limite ou uma data pré-estabelecida para que esse território seja considerado ocupado, mas sim a presença dos povos indígenas em um determinado território, né? A sua ocupação, ainda que de maneira não permanente, ou seja, não fixada, né, nesse território especificamente, porque a gente sabe que tem muitos indígenas que o modo de vida, o próprio modo de vida implica em ocupar diferentes territórios ao longo das estações do ano, de períodos de tempo, né? Então, continua o Ministério Público Federal: fixar um marco temporal que condicione a demarcação de terras indígenas pelo Estado brasileiro viola frontalmente o caráter originário dos direitos territoriais dos indígenas. Então, essa questão de violações dos direitos, ela começa, então, no território e vai para essa questão até, por exemplo, de contato forçado, né, com terceiros no território.
E isso, é importante para as pessoas saberem que existem povos indígenas que não desejam serem integrados à sociedade ocidentalizada, à sociedade urbana. Eles querem continuar com seus modos de vida de maneira tradicional, vivendo no seu território, se consideram cidadãos brasileiros, parte da nossa sociedade, mas que não desejam viver como povos indígenas urbanizados. E eles têm o direito a isso. É uma autodeterminação de uma comunidade que não fere de nenhuma maneira a soberania brasileira, né? E, pelo contrário, a Constituição reconhece esses direitos. Então, essa forma de perceber como sendo o contato forçado uma possibilidade é uma afronta, né? Aquilo que foi proposto pelo Constituinte originário. Quais seriam as possíveis consequências de contatos com povos indígenas que não desejam ter esse mecanismo de integração, né, e que sejam forçados a essa integração? Vocês, pela experiência do CIMI, né, como é que esse contato forçado acontece e o que acontece com essas comunidades depois desse contato? E, Ana Paula, o PL 490 fala de contatos forçados, fala de remoção forçada, e tudo desde uma perspectiva muito colonial, muito integracionista. Quando falamos de povos indígenas em situação de isolamento voluntário, efetivamente estamos falando de grupos que, em algum momento da história, eles decidiram livremente controlar o tipo de relações que querem ter com a sociedade envolvente. E isto porque o contato foi um contato violento e uma experiência absolutamente traumática. Nós estamos falando aqui no Brasil de, eh, pelo menos, pelo menos os registros que o CIMI tem, em torno a 114 registros de povos em situação de isolamento voluntário. E, tradicionalmente, nas últimas décadas, o Estado brasileiro optou por uma política de não contato, de não contato forçado, justamente para garantir, né, o direito, primeiro, à livre determinação desses povos, que estavam determinando livremente suas relações com o entorno, mas, sobretudo, também para garantir o direito à vida, que é o primeiro e fundamental direito, né? E porque, efetivamente, as experiências de contato forçado têm sido aquele governo, na época da ditadura militar, quando avançou com aqueles grandes projetos, né, abrindo e cicatrizando a floresta, e foi uma história de contatos forçados, de dizimação de povos, de extermínio de povos, e de criar condições para esses povos absolutamente de absoluta insustentabilidade e risco iminente para a vida deles. Portanto, o que acontece? Que essa política de não contato começou a ser modulada, né, alterada, modulada justamente a partir do último governo, né, o governo Bolsonaro. Então, a partir daí, por uma série de interesses que tem a ver com determinadas, enfim, linhas fundamentalistas, aí começa a abrir-se, né, de novo, algo que estava mais do que superado, né? E essa perspectiva da possibilidade de contato é absolutamente gravíssimo, está aí colocado, é algo que não deverá ser permitido. O Ministério Público Federal tem sido enfático, a Defensoria Pública tem sido enfática, instâncias em nível internacional têm sido enfáticos. Quer dizer, há um consenso absolutamente majoritário, de senso comum, de que as condições que o PL 490 traz são absolutamente um decreto de morte para os povos indígenas. Para aqueles que têm seus territórios, que disputam seus territórios, para aqueles também que estão em situação de isolamento voluntário. Eu, para concluir, Ana Paula, eu acho que é fundamental para quem nos está ouvindo, eu creio que a diversidade que os povos indígenas representam hoje no país, nós estamos falando de mais de 300 povos indígenas diferentes, detentores de mais de 270 línguas indígenas, né? Quer dizer, a riqueza da experiência humana que isso tem para um país como o Brasil é tão absolutamente extraordinário, né? Que deveria ser algo, deveria ser não, de fato é, né? Algo que enriquece a sociedade como um todo. Né? E é isso que está em risco. É isso que está em risco. O que está em risco é a diversidade da experiência humana. O que está em risco são as diversas formas de ser e de estar no mundo. O que está em risco são as diversas formas de compreensão do mundo, de visão de mundo, de espiritualidades, de formas de organização, de formas de tratar com o ambiente. Está em jogo
todos nós. Está em jogo todos nós, porque está em jogo essa casa comum, está em jogo todo esse ambiente. Quer dizer, estamos falando de coisas extremamente sérias e ter permitido que uma instância como a Câmara dos Deputados tenha violência nas últimas 2 semanas, somente por uma raiva, por uma reação absolutamente truculenta diante do próximo da próxima retomada do julgamento no Supremo Tribunal Federal. E você percebe, quando você escutava os deputados federais esta semana e anterior defendendo o marco temporal, primeiramente eram pessoas que não sabem absolutamente de que estão falando. Não têm absolutamente nenhuma ideia de que estão falando. Não têm absolutamente nenhum contato com os povos indígenas. Nem sequer sabem o que a Constituição está dizendo. Apenas estão obcecados na defesa de interesses econômicos particulares, e eu acho que isso já se demonstrou na história, que não é o caminho de bem viver e de bem-estar para todos nós. O próprio Papa Francisco já se manifestou claramente contrário, né, ao marco temporal, recebeu indígenas lá no Vaticano, colocou claramente que este não é o caminho de integração que nós devemos buscar com a natureza, com a nossa casa comum. Nós passamos, na semana passada foi o aniversário da Laudato Si, que é justamente o documento político do Papa Francisco, onde ele reitera este apreço pelo modo de vida dos indígenas e pela forma como os indígenas conduzem os seus processos. Olá, Ana Paula? Alô? Caiu? Caiu, Opa, agora voltou. agora Voltou. voltamos. Então, o Papa Francisco ele reitera essa percepção de que os povos indígenas têm muito a contribuir para a forma como nós percebemos o mundo e para o contato com a nossa casa comum, né? Para a defesa da nossa casa comum. Eu quero aproveitar que a gente está encaminhando para o final do programa e convidar a todos que acompanhem a nossa conversa de Justiça e Paz, os nossos diálogos de Justiça e Paz, agora rebatizados, porque nós estamos em contato com o pessoal do OLMA, fizemos um projeto conjunto, onde nós vamos falar justamente sobre a Laudato Si e sobre o futuro que a gente quer para o nosso Brasil e para o nosso planeta, né? Então, fazer um convite ao pessoal que acompanhe os diálogos de Justiça e Paz, que vão acontecer no dia 5 de junho de 2023, próxima segunda-feira, das 19 às 21 horas, no Centro Cultural de Brasília, que é no iniciozinho da Zanorte, na 601 Norte, bem próximo ali da L2, com a entrada por trás, né, no Centro Cultural de Brasília. Ele vai ser ao vivo e, simultaneamente, ele vai ser retransmitido pelo YouTube do OLMA, que é @olmaobservatório, www.youtube.com/olmaobservatório. Então, vamos ter a presença de Versilene Francisco Dias, que é uma quilombola da Terra Calunga, que é uma advogada e doutoranda em Direito pela UNB, que vai falar também um pouco sobre esse processo de povos originários e povos tradicionais na ocupação, né, dessa ecologia integral, necessário compromisso com a casa comum. Luiz Felipe Lacerda, que é doutor em Ciências Sociais e secretário executivo do OLMA, Felício Pontes, que é procurador do Ministério Público Federal e assessor da REPAM, da Rede pela Amazônia, e eu vou estar mediando esse diálogo, então aproveito fazendo o convite para que todos estejam conosco. Luiz, suas palavras finais nesse programa, que é uma convocatória mesmo, as pessoas se manifestarem, apoiarem. Tem diversos abaixo-assinados circulando pela internet. Eu vou deixar alguns aqui na descrição do vídeo, para você que nos acompanha pelo YouTube, @CJPBrasília. E vou falar aqui também, ó, tem no Change, basta você colocar marco temporal. Vou citar um que está sendo mais assinado agora. A gente tem vários, gente, vários mesmo. Então, agora é a oportunidade da sociedade ela se manifestar contrariamente a essas decisões. A gente sabe que a maioria das pessoas, elas têm uma boa intenção e um bom coração e querem que os indígenas vivam nas suas terras e tenham os seus direitos respeitados, sejam valorizados nos seus modos de vida, né? E que esse tipo de abordagem violenta
onde você expulsa os indígenas das suas terras, não é a abordagem que a maioria das pessoas gostaria de trazer para a página da história do Brasil. Então, agora é a hora dessas pessoas se mobilizarem. Dia 7 de junho, na próxima quarta-feira, na próxima quarta-feira, vai ser retomado o julgamento no Supremo Tribunal Federal e os indígenas estarão em Brasília e em vários lugares do Brasil com bloqueios de ruas, marchas, lutando pela autodemarcação, né? Então, o endereço do abaixo-assinado, vou deixar aqui, ó, é www.change, que é change, né, de mudança, change.org/indígenas do Brasil, que é um abaixo-assinado da sociedade civil organizada, mas tem muitos outros, gente. Basta você procurar os abaixo-assinados, colocando na lupa do Change, por exemplo, marco temporal, a maioria deles se referencia como marco temporal, e participar realmente das manifestações. Os indígenas, às vezes, precisam de uma indicação clara, né, de apoio, ou seja, a sua presença lá na rua, lutando com os indígenas lado a lado, que é o que vai acontecer no próximo dia 7 de junho. Luiz, ditos esses avisos, né, dessas convocatórias para as pessoas, as suas palavras finais, por favor, já agradecendo a sua presença nessa entrevista. Obrigado, Ana Paula. Eu, primeiro, reforçar tudo o que você falou. A hora é agora. Precisamos de nos mobilizar, precisamos nos manifestar de todas as formas possíveis. Precisamos falar e mostrar nosso repúdio ao que aconteceu na Câmara dos Deputados com a aprovação do PL 490, mas, ao mesmo tempo, precisamos manter intactas nossas esperanças e nossa capacidade de mobilização, porque não foi a palavra final. A palavra da Câmara dos Deputados não é a palavra definitiva. Ainda o PL 490 tem que passar pelo Senado. Temos que nos manifestar para transmitir ao Senado a confiança de que tem um maior senso político, um maior senso de Estado do que teve a Câmara e, sobretudo, a partir do dia 7 de junho, como já a Ana Paula colocou, vamos estar juntos, junto com os povos indígenas, junto com o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem uma missão institucional extremamente importante, que é prezar pela Constituição. E é por isso que nós entendemos que o Supremo Tribunal Federal, nesse julgamento, vai determinar, porque não poderá ser de outra forma, vai determinar que o marco temporal é absolutamente inconstitucional. Não é o que os constituintes queriam, nem é o que o Brasil quer para si. Só que para isso precisamos de muita mobilização de todos. A luta dos povos indígenas é uma luta que é dos povos indígenas, mas é uma luta de todos nós, e é uma luta por todos nós. É uma luta pela vida, é uma luta pelo território, uma luta pelo bem viver, pelo bem-estar. Então precisamos de todos, e eu acho que a gente tem que assumir essa parte de responsabilidade individual e coletiva, né? De tentar recuperar o diálogo, tentar recuperar os afetos, tentar recuperar o horizonte, tentar recuperar o desejo de que o Brasil continue sendo aquela maravilha que é um país e uma sociedade extremamente diversa, extremamente rica, com uma experiência humana impressionante, e nisso aí os povos indígenas são os grandes mestres. Então vamos, nesse mês de junho, todos juntos, com muita esperança, repudiando o que tenha que ser repudiado, mas lutando por aquilo que ainda vai ser, com certeza, conquistado. E desde já manifestar minha gratidão pelo convite, Ana Paula. Estaremos sempre à disposição de vocês, e agradecer e parabenizar por trazer esses temas aqui que são absolutamente fundamentais. Obrigado. Obrigada, Luiz, pela sua presença aqui no nosso programa, porque a gente tem realmente, vocês do CIMI são um grande apoio aos indígenas e tem um histórico de acompanhamento de todos esses processos com muita seriedade, né? O CIMI foi uma das primeiras instituições que defendeu justamente o reconhecimento dos direitos dos indígenas e a emancipação dos indígenas, o direito aos territórios, e continua defendendo os indígenas até hoje. É realmente um prazer ter vocês aqui no nosso programa. Obrigada a todos que nos escutam pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM 710 AM, vocês que nos acompanham pelo YouTube e Facebook, nosso muito obrigada. E também agora fiquem com o Evangelho por Simone Porquinho, que traz um comentário ao Evangelho direcionado aos nossos dias, ao nosso cotidiano. Sejam todos muito bem-vindos a esse programa de Justiça e Paz, sintam-se todos abraçados, todas e todos abraçados. E sigamos juntos nessa luta rumo aos direitos dos indígenas, pelo seu reconhecimento e pela garantização desses direitos. Obrigada, Luiz, um grande abraço a vocês que nos escutam. Fiquem com Deus, que essa próxima semana, que é a Semana do Meio Ambiente, a Semana do Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no dia 5 de junho,
seja também uma semana de mobilização e luta pelos direitos dos indígenas, os guardiões originários da nossa casa comum. Desejo a todos um ótimo domingo, muita paz, muita esperança e que nós possamos seguir juntos nessa caminhada. Um especial obrigado a você, Luiz, por estar aqui nesse nosso programa. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Esse foi mais um programa de Justiça e Paz. Olá, ouvintes. O Evangelho de hoje, Marcos, capítulo 11, 27 a 33, revela o quanto Jesus incomodou as autoridades religiosas do seu tempo ao ir na contramão de suas doutrinas e práticas. Os chefes dos sacerdotes, os escribas, os anciãos, procuraram Jesus para interrogá-lo, pois estavam incomodados com as desconstruções que Jesus estava promovendo sobre a lei de Deus, sobre a função do templo e da religião. Isto porque, pouco antes, Jesus entrou no templo e derrubou as mesas dos cambistas, mostrando-se indignado com as práticas e ensinamentos proferidos pelas lideranças religiosas ali do templo. Os chefes dos sacerdotes eram encarregados do culto do templo e recebiam o dízimo, as taxas e as ofertas. Os escribas eram encarregados do ensino da observância da lei de Deus. Os anciãos eram líderes locais nas várias aldeias. Eles se consideravam os únicos mediadores entre Deus e o povo, e ninguém podia fazer nada sem autorização deles. Por isso eles procuraram Jesus e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Mas Jesus, sabendo da má intenção e artimanha para entregá-lo a julgamento e condenação, assim como fizeram com João Batista, usou da liberdade de não dar resposta direta e devolveu-lhes com outra pergunta. Vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles preferiram não responder para não se expor, pois temiam perder o poder que tinham diante do povo, pois o povo acreditava no profetismo de João Batista. Jesus era reconhecido porque exercia autoridade a partir de seus ensinamentos e de suas práticas. O termo autoridade significa ter conhecimento verdadeiro sobre Deus. Ele apresentou Deus como Pai, apresentou um reino de Deus totalmente contrário à perspectiva da época. Para pertencer ao reino de Deus, não precisa de sacrifício para o perdão dos pecados, não precisa de ofertas no templo. Somos cientes de que a relação de poder e de liderança são necessárias nas relações sociais, mas, como Jesus nos ensina, essa relação deve existir com sabedoria, deve existir para servir, para construir espaços de liberdade, de relações saudáveis e de acolhimento. Mas, infelizmente, ainda hoje, muitas lideranças religiosas se incomodam com os ensinamentos e práticas de Jesus, esquecem do Evangelho e apresentam Jesus a partir de doutrinas moralistas, ritualísticas e excludentes, ou seja, repetem as pregações e práticas das autoridades religiosas condenadas pelo próprio Jesus de Nazaré. Que o sopro do Espírito Santo em Pentecostes ressoe em nossas vidas, inspirando lideranças com autoridade e sabedoria para colocar em prática os ensinamentos de Jesus Cristo. Amém. Boa nova, irmão, já chegou. Jesus Cristo nos diz conversão. Seu projeto de fraternidade vai mudar vida e coração. Então, justiça e paz se abraçarão.
verão. Então